E olha só, o cenário de endividamento do Brasil é preocupante. Foi o que apontou um relatório da ONU. O estudo mostrou que 7 em cada 10 famílias brasileiras se endividaram durante a pandemia. E 43,2% dessas famílias não deve conseguir honrar os compromissos financeiros, o que impacta diretamente a economia. E para falar sobre isso com a gente, recebemos agora aqui no Notícias da Boa o professor Fritz Moura, especialista em economia, além de arquiteto e urbanista e administrador, mestre e professor universitário. Bom dia, professor, seja bem-vindo ao Notícias da Boa. Bom dia, Náshila. Primeiro, professor, uma pergunta. O que é esse relatório da ONU e qual é o objetivo? Bom, o relatório da ONU, ele permite que a gente tenha que se tenha um panorama da economia do país a partir de determinados dados, né? Mas esse dado sozinho, sem analisar o conjunto de dados que nos chega através dos órgãos de pesquisa e de estatística, não só da ONU, como do próprio Brasil, como o IPEA e outros órgãos, eles juntos dão um panorama da economia brasileira nesse período de pandemia, né? E a partir desses dados, professor, o que é que a gente pode perceber e quais serão os impactos dessa questão do superendividamento na economia do país? Bom, o primeiro passo é o seguinte: a primeira observação que a gente tem a falar a respeito disso é que a recuperação da economia, do desenvolvimento econômico, do crescimento econômico brasileiro vai ser mais lento e vai estar atrelado à recuperação da capacidade de consumo dessas famílias. Então, as famílias com endividamento, elas ficam com uma baixa capacidade de consumo. E a economia, nossa economia capitalista, ela é baseada numa sociedade de consumo. Se a gente não consome, não produz, não produzindo, não gera empregos, então você tem todo um conjunto de fatores que vão, de certa forma, diminuir a vivacidade da nossa economia. Um dado que é preciso que seja aliado a esse dado é o dado de que houve uma diminuição da massa salarial. O que é que isso significa? Significa que, além das famílias estarem mais endividadas, e não só além disso, mas por conta da diminuição da renda, houve uma diminuição de salário. Aquelas pessoas que estão empregadas, elas passaram a ganhar menos com a pandemia. O que aconteceu na pandemia? Algumas pessoas foram mandadas embora, né, ou receberam menos, receberam uma série de contingências. Para não desempregar, o governo fez algumas medidas que faziam com que a pessoa recebesse alguma coisa. Mesmo o auxílio emergencial também foi nesse sentido, para que se mantivesse alguma capacidade de consumo da população para movimentar, de certa forma, a economia, né? Mas o que é que acontece com isso? Houve uma diminuição. Então, a pessoa que ganhava 2 salários mínimos, ela passou a ganhar 1 salário mínimo. Mesmo esse salário sendo baixo, né, mesmo ele sendo baixo, ela pelo menos não ficou sem o mínimo necessário para sobreviver. Qual é o problema disso? O que é que isso termina por acontecer? É que a pessoa tinha um padrão, ele tinha um conjunto de dívidas já previamente estabelecido, que as pessoas compram as coisas, a maioria das pessoas compram a prazo. Divide, vou comprar uma geladeira 10 vezes, 12 vezes, beleza, certo? Ele perdeu o emprego, como é que ele vai pagar essa prestação? Ele retomou o emprego dele, ele conseguiu novamente se colocar no mercado de trabalho, mas o salário dele está menor. E aí, como é que ele come? Como é que ele faz frente a todas essas obrigações, né? Além do fato de que houve um aumento da inflação significativo.
nós estamos com uma inflação quase em 2 dígitos, ou seja, a inflação do país, que antes da pandemia era em torno de 4, 5% ao ano, hoje está beirando os 10, 11, talvez 12% ao ano. Então, praticamente dobrou, né? Como o salário dele é menor e os produtos no supermercado, os produtos nas prateleiras dobraram de preço, ele vai poder ter o mesmo padrão de consumo. Professor, o senhor falou aí na economia e era exatamente essa uma das perguntas que eu lhe fazer. Qual é o impacto direto da inflação na economia do consumidor final? Pronto. O consumidor final, ele vai ter que diminuir gastos, né? Então, ele vai ter, como ele está ganhando menos, os produtos aumentaram de preço, ele vai ter que fazer uma escolha maior do que consumir. E vai consumir menos. Como eu disse para você, a economia capitalista é uma economia de consumo e que ela é movimentada pelo consumo, né? Então, você tem aí, quanto mais as pessoas consomem, mais se produz, mais gera emprego, mais gera renda, melhor a economia se desenvolve. Se tem inflação, aumento de preço, junto com a diminuição da massa de salários, o que é que vai acontecer? Diminuição do consumo. Com a diminuição do consumo, vai haver concomitantemente, ou seja, uma diminuição na produção. Com a diminuição da produção, tem diminuição de emprego, aí gera desemprego, né? Aí as pessoas falam, mas o governo está dando um salário emergencial, está dando aí um auxílio emergencial, bacana, mas aquilo ali é menos do que a necessidade de consumo daquela família, a necessidade de pagamento das dívidas que ele já tinha contraído antes, né? Então, esse gera o endividamento, que vai gerar menos consumo. E aí você tem um círculo vicioso que a gente chama na economia de recessão. Ou seja, as pessoas começam a diminuir, a atividade econômica começa a diminuir, e isso não tem fim, a não ser que haja um programa governamental de incentivo, né, para que haja um aumento da produção. Mas nenhum programa de incentivo funciona se não houver uma recuperação da massa salarial dos trabalhadores. O trabalhador que ganha mal, consome mal, a economia vai mal. A economia americana, ela é pujante porque os trabalhadores americanos ganham bem. Um trabalhador, salário mínimo americano é equivalente a 4, 5 mil reais. Salário mínimo. Ou seja, quem ganha menos ganha 5 mil reais. Trazendo para números que a gente possa entender. Então, a economia é pujante. A economia, mesmo aquelas pessoas com baixíssimo poder de consumo nos Estados Unidos, têm um poder de consumo muito maior do que a população, a grande maioria da população brasileira, que, em média, a maioria da população brasileira, cerca de 70% da população brasileira, não ganha muito mais do que um salário mínimo. Um salário e meio, no máximo. Professor, após a apresentação dessa pesquisa na ONU, eles deram a sugestão de 12 recomendações, e entre elas, uma que me chamou bastante atenção, foi o Programa de Educação Financeira em âmbito nacional. O senhor, conhecendo a população brasileira, sendo brasileiro, o senhor acredita que essa recomendação, a instituição de um programa de educação financeira teria, de fato, um impacto nessa questão do superendividamento? Isso me perdoe, existem vários economistas que defendem isso, inclusive ganham dinheiro com isso, fazendo cursos e tentando ensinar as pessoas ao não endividamento, mas eu acho isso uma grande falácia, né? Isso é uma opinião pessoal minha. Por que eu acho uma grande falácia? Porque nós vivemos numa sociedade de consumo. Nós vivemos numa sociedade que estimula o consumo. Então, ela estimula o endividamento. Imagine o que é que acontece. Você que está me ouvindo já deve ter passado por isso.
aqueles telefonemas intermitentes que ligam para a gente oferecendo cartão de crédito para você se endividar cada vez mais. Diz, rapaz, mas eu já estou quebrado, eu já não estou mais conseguindo pagar os cartões que eu tenho. Não, mas eu lhe dou mais. Então, existe um estímulo a isso. E por que existe esse estímulo? Porque um dos negócios que mais sai ganhando nesse quadro de economia que nós estamos falando aqui é banco. O banco não perde. O banco, se você deixar de pagar o banco, tem 15 pessoas pagando o que você deve, mais a dívida de mais uns 300. Então, ele não sai perdendo. Nunca sai perdendo. Nunca, nunca. O banco não sai perdendo. Um banco falir é de uma incompetência dos seus administradores, ou então roubo mesmo, certo? Porque um banco não tem como falir. Ele capta o seu dinheiro, por exemplo, ele pega a sua poupança, ele pega o seu dinheiro que você deixa na conta corrente sem nenhum rendimento e ele empresta para outra pessoa com uma taxa de juros que hoje está em torno de 30, 40% ao ano, que eles chamam, que eles vendem lá. Ó, a taxa é só 1,49, 1,49 ao mês, que Quando no você vai ano, somar. no ano você paga 30%, 40%, 60% de juros. Os cartões de crédito, isso nem se fala. Você pegar uma dívida de cartão de crédito, é por isso que quando você está muito endividado no cartão de crédito e você vai negociar, você consegue negociar o pagamento dessa dívida Um preço mínimo. pagando 30%. Aí, Isso. olha, eu Valor tive uma mínimo. vantagem, eles me deram uma vantagem lá de eu pagar só 30% do que eu devia. Não, cara, tu não devia aquilo ali. É porque Aquilo você só devia de fato aqueles 30%. você está pagando só o que de fato você estava devendo ao banco. Porque o banco não é Né? bonzinho. Não tem essa história. Meu gerente é muito bonzinho. Não existe isso, cara. Ele te Então, cobra o que você de fato está devendo. Ele consegue tirar os juros, mas o que você está devendo, você vai pagar. exatamente. Então, o que que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Por que que essa educação financeira não funciona? Porque enquanto você tem um instrutor, um economista, uma pessoa dizendo, cara, não faça isso, olha, não se divide, não sei o quê, tem um mundo ali fora te dizendo, compre, compre, compre. Eu disse, cara, mas eu já comprei uma geladeira. Ele disse, não, mas está faltando um ar-condicionado, mas está faltando um sofá. Olha, seu carro já está velho, ou troque o seu carro. Olha, não sei o quê. Então você tem um mundo de marketing, de publicidade, de propaganda, dizendo para você comprar. Outro dia eu vi uma, como é que chama? Aqueles TikTok, né? Aqueles vídeos Sim. rápidos na internet de um filósofo brasileiro, que é que me foge agora o nome dele, Barros, né? Lembrei. Então o Barros ele pega e diz assim: nós vivemos numa sociedade onde não existe esse negócio de você comprou, ficou feliz, pronto, vá para casa. Não, você comprou. E gera o desejo de comprar Tem mais outra coisa para Uhum. você comprar. Então a sociedade é o tempo todo as pessoas querendo ser felizes comprando. Os shoppings estão cheios de pessoas Com comprando. certeza. Então, enquanto tiver digamos assim, esse movimento em que as pessoas não têm consciência de que elas só devem comprar, aqui um outro dado, todo mundo tem na sua casa um quartinho das coisas inúteis que você comprou e você não usa. Com Ou usou certeza. uma vez e ficou guardado lá para sempre. Né? Então, a nossa sociedade, ela é voltada, eu não estou aqui julgando se isso é certo, se é errado, tá? Cada cabeça Sabe sentença, das suas né? finanças. Uhum. Mas imagine, a pessoa tem só 2 pés, mas ela tem 300 pares de sapato. Meu Deus, quando é que ela vai usar esses 300 pares de sapato? Se ela usar um por dia, ela passa o ano todinho sem repetir o sapato. Né? Assim a gente vai, sabe? E quando você olha assim, realmente, se você fizer uma análise mesmo, o consumo racional, ele não existe. O consumo é emocional. Então, a pessoa passa, achou bonito, gostou, sempre quis ter aquilo, não pôde ter, ele compra, mesmo que ele não vá usar. É uma questão de...
Com Então, por isso que certeza. eu sou muito cético em relação à questão da educação financeira. A gente precisa, sim, no país, de uma educação bem ampla. A financeira é consequência. Essa educação ampla significa o que é que verdadeiramente você precisa para ser Uhum. feliz. Se você conseguir responder essa, essa perguntinha, você vai ver que esse negócio de educação financeira, amorosa, afetiva, sabe, esses coaches da vida, né, esses treinadores que ficam ganhando dinheiro das pessoas para ensinar elas o óbvio, né? E É, muitas vezes coisas que não vão dar certo, não vão dar certo. Aí as pessoas se iludem, dizem, ah, meritocracia. Não existe, cara. não existe Não meritocracia no Brasil. existe, isso é uma ilusão, isso é uma completa estupidez, né? Porque como é que você vai dizer que tem meritocracia? O cara chega, o chefe dele chega, acorda 10 minutos antes de entrar no trabalho, vai de carro, tem vaga, e o outro tem que acordar 3 horas antes para pegar um transporte, para depois pegar outro transporte, para depois É, lá com chegar certeza. no. É. Como é que essas duas pessoas vão. Meritocracia é quando partimos do mesmo ponto e as pessoas não partem do mesmo ponto. A meritocracia, exatamente. É preciso que todo mundo esteja em pé de igualdade. Não tá. Não existe isso. É aquela história. Ah, vamos fazer um vestibular aí, bacana. O pessoal critica aí as cotas, né? Ah, bacana. Vamos fazer um, só pela nota. Sim, cara, mas o cara vem do ensino público, ele vem de uma dificuldade, não tem a aula, não tinha professor. A Quando tinha, dificuldade dele até para sair de casa e chegar, já chega na até, escola exatamente, ele cansado, já já não tem chega mais já não vai absorver como o aluno que sai de casa de carro e chega lá e estuda mais tarde e bem com alimentado, certeza. descansado, sem preocupação na cabeça, só de estudar. O outro tem que se preocupar se vai ter feijão no almoço. Então, como é que você pode dizer que tem meritocracia? Não vai Não existir temos. nunca, cara. A meritocracia depende de que você tenha. Então, aí é que vem a questão das políticas compensatórias, para tentar botar as pessoas, pelo menos, em algum nível de igualdade, para que aí a gente possa cobrar algum tipo de mérito. Com Mas, certeza. então, por isso que eu acho algumas ideias que são colocadas para a sociedade brasileira, que eu acho uma profunda ilusão. E uma delas é essa questão da educação financeira. A educação financeira só vai existir quando os bancos forem penalizados por oferecer crédito a quem não pode pagar, né? Ou Uhum. quando a taxa de imposto, por exemplo, uma das coisas que eu estava olhando agora recentemente, não sei se vocês já perceberam isso, né? Se você vai num banco e pede um cartão de crédito, ele te dá um cartão de crédito e diz, se você consumir R$ 1.000, você não paga anuidade. Poxa, cara, isso é o maior estímulo a você se É estímulo, endividar. exatamente. Há estímulo em todos os níveis para o consumo, para o endividamento. As pessoas elas são convidadas o tempo inteiro A a se se endividar o tempo endividarem. todo. Então, a pressão é muito grande, né, em cima do juízo da pessoa para que ela se endivide. Isso fora aqueles outros fatores que são externos à vontade dela, Com né? certeza. Por exemplo, aumentou a taxa de luz, aumentou a taxa de água, aumentou o imposto de renda, porque o imposto de renda, não sei se você se lembra, quem paga imposto de renda sabe que você pagava imposto de renda há uns 8, 10 anos atrás, só pagava imposto de renda quem ganhava mais de 5 salários mínimos. Hoje, uma empregada doméstica que ganha um salário e meio já vai pagar imposto de renda. Aí como é que é isso? Como é que você pode, num país desse, dizer que a pessoa vai ter algum tipo de controle financeiro? É muito complicado. Em que a inflação é absurda. Você chega no supermercado numa semana, na outra semana os preços dobraram. E aí, como é que você vai dizer se eu vou fazer o quê? Vou chegar para minha família e dizer, "Ó, não vamos comer hoje, porque não temos dinheiro para comprar comida." Eu disse, não, o cara larga o cartão de crédito, compra a comida e depois ele vê como é que ele paga. Essa é a realidade.
Com E o pior, certeza. ainda tem estímulo. Se você paga tudo em dia, o que é que aconteceu? Eu vou contar aqui uma historinha. Me perdoe se eu estiver me alongando, você me diga, me corte. Mas eu vou contar aqui uma historinha. Eu estava tava com um endividamento no banco, fui negociar com o banco. Eu disse, olha, banco, eu estou aqui devendo para vocês esse empréstimo, esse cartão, isso aqui e tal. Queria juntar tudo isso aqui, fazer um parcelamento aí e tal, enxugar esse endividamento. Bacana? Aí o banco disse para mim, não. Eu disse, como assim não? Ele disse, não, porque o senhor está pagando tudo em dia, tudo direitinho, então a gente não tem margem para negociação. Eu disse, então quer dizer Tem que que se eu ficar atrasar. devendo, Uhum. aí você negocia, ou seja, você privilegia a pessoa que é bandida. Aí o que é que o cara faz? Bacana. Ele pega o cartão de crédito, torra, meu amigo, paga o pau. Beleza, aí o cartão vem, eu disse, não, não vou pagar não. Aí o cartão, não, peraí, vamos negociar. Aí eu digo, quer dizer que para mim ter algum tipo de vantagem, ter algum tipo de benefício, eu tenho que ser caloteiro. Bacana. Então, como é que um país desse vem falar em educação financeira? Como é que a gente pode falar de educação financeira? Como é que a gente pode falar de meritocracia? Mérito para quê? Para ser esperto? É, não temos mesmo, professor. Sim, Passaria o não dia inteiro tem, gente. conversando sobre esse assunto com o senhor. Passaria o dia inteiro, porque eu acho que é um assunto que de fato a gente precisa conversar, as pessoas precisam ouvir, precisam prestar atenção, porque tudo parte de fato da educação. Educação como macro. E aproveito para agradecer a sua participação aqui conosco, que as portas estão abertas para o senhor voltar outra vez e a gente conversar mais sobre esse assunto. Estou à disposição, minha querida. Agradeço bastante por ter a oportunidade de esclarecer para as pessoas e derrubar algumas falácias que vendem para elas por aí. Com certeza, muito obrigada. Olha só, 8 horas e 20 minutos aqui no Notícias da Boa.